papel e caneta e vamos a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento que somente Deus pode dar. Ainda, amados, que eu possa estar aqui pregando a palavra de Deus, os amados só recebem por revelação, por testificação do Espírito Santo. E assim como Ele testifica e manifesta na minha vida, Ele testifica e manifesta na sua vida. Então, eu vou orar para que Ele testifique também na sua vida. Obrigado, Pai. Creio, por isso eu falo, creio, por isso eu falei, que há um só Deus e Pai de todos. Há um só corpo, há uma só igreja, há um só povo, há um só evangelho, Pai. Por isso, esse evangelho será pregado, Pai. A graça e o apostolado, a sã doutrina dos gentios, para reinarem em vida. Glória a Deus. E assim eu creio e assim eu falo. Oro para que haja testificação do Teu Espírito na vida dos eleitos escolhidos a receberem essa revelação da Tua graça, segundo o Teu propósito e a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Revela a Tua palavra, porque eu creio que ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado para a Tua glória. Que as ovelhas recebam o perfeito entendimento, olhos iluminados, mentes iluminadas, espírito de sabedoria e de revelação, e isso para a glória de Deus, e é no nome de Jesus. Abba, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais um apostolado, mais uma ministração da parte do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque, amados, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estaria aqui pregando, ministrando, ensinando a palavra de Deus se não houvesse um mover do Espírito Santo de Deus. Porque, amados, se uma pessoa for edificada, o meu trabalho ele não é em vão, amados. Se duas pessoas foram edificadas, o meu trabalho não é em vão. Então, glória a Deus pela vida dos eleitos, dos escolhidos e predestinados a receberem essa revelação, essa palavra vindo da parte do nosso Deus. Amados, a nossa ministração de hoje, o nosso apostolado, Jesus Cristo é o autor da eterna salvação. Essa ministração, amadas, é para quebrar uma heresia, uma mentira, um engano do livre-arbítrio que diz que você precisa aceitar Jesus para ser salvo, que diz que você precisa se arrepender dos pecados para você ser salvo, que diz que você precisa confessar os pecados para receber perdão e ser salvo. Então, hoje, essa heresia, amados, ela cai por terra, né? Porque se tiver escrito, nós cremos, amados, nós cremos como está escrito, não cremos no que o homem diz, no que o homem fala, ou seja, de si próprio, amado. Mas nós cremos na palavra de Deus, não em interpretações humanas. Então, o nosso tema, Jesus Cristo é o Senhor. Não é tornar. Não, tá normal. Tá normal. Glória a Deus. Papai. Então, amados, glória a Deus pela sua vida. Então, o tema hoje, Jesus Cristo é o autor da eterna salvação. Então, vamos lá para
uma profecia que falava que o autor da salvação seria Jesus Cristo. Isaías 45, 17. Isaías 45, 17. Glória a Deus. Isaías 45, o versículo 17. Vamos ver, amados, aqui o verbo ele está no passado. Temos que respeitar o tempo que foi escrito, quem foi escrito, para quem foi escrito. Então aqui o profeta Isaías, né, ele falou, ou seja, profetizou. Isso já se cumpriu, porque estava no futuro, amado. Para nós está no passado. Então, Israel, ou seja, povo de Deus, porém, será salvo pelo Senhor. Então, será verbo futuro. Para nós já é passado, porque nós já estamos há mais de 2000 anos que Jesus já morreu e ressuscitou. Grife aí, amados, a palavra será salvo pelo Senhor. Então, aí destrói a falsa heresia do livre-arbítrio, que é você que decide, é você que aceita, é você que confessa, né, amados? Para que você seja salvo. Não, amados, nós somos salvos pelo Senhor. Escreva aí, amados, salvo pelo Senhor, ou seja, por Jesus Cristo. Aqui ele já apontava a Jesus. Salvos com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou decepcionados em toda a eternidade. Porque, amados, que não há como se envergonhar nem como se decepcionar. Porque é uma salvação eterna. Se ele salvaria quem? O Senhor. Salvaria com essa eterna salvação. Com eterna salvação. Quem salvaria? O Senhor. Então, o homem não tem mérito concernentes às coisas espirituais, concernentes à salvação, amados. O homem não tem mérito, porque está escrito, você pode grifar, será salvo pelo Senhor. E ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou, e nós já somos salvos como? Com eterna salvação. Então está claro, amado, só estou lendo como está escrito. Porque a ovelha, amado, ela crê como está escrito, não como se interpreta que é ou que seja. Não tem mimimi, não tem blá blá blá, mas é como está escrito e assim nós cremos. Vamos ver agora que está consumado, o que Jesus falou em João 19 e 30. Glória a Deus. João 19, 30. Glória a Deus. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, morreu, né? Porque quando morre, o Espírito sai. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Grife na sua Bíblia, está consumado. Está consumado que ele salvou, porque era uma profecia que iria se cumprir. Se está consumado, então você já é salvo com a eterna salvação pelo Senhor. Jesus é o autor da eterna salvação, amados. Esse é o nosso tema. Ele é o autor, não é o mérito.
porque eu aceitei Jesus, não é porque eu me arrependi dos meus pecados, não é que agora eu sou salvo porque eu pedi perdão e Ele me perdoou, mas não, Ele já nos salvou e salvou com eterna salvação, e eterna salvação não se perde. Grife, está consumado, porque Ele já salvou, amados, nos salvou com eterna salvação. Glória a Deus. Então agora nós vamos para o apostolado, né? A qual nós já vimos a profecia, o cumprimento da profecia, e agora nós veremos, né, a parte do apostolado, agora a graça, né? A graça em nós. Vamos ler Hebreus 5:9, ver o que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, falou, Hebreus 5:9. Glória a Deus. Hebreus 5:9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Então, amados, pegue a sua caneta e grife aí, tendo ele quem, amados? O autor da eterna salvação. Ele quem? O Senhor, que salvaria com a eterna salvação. O Senhor que disse, está tudo consumado. Esse é o mesmo, Jesus Cristo. Então grifa aí, ele sido aperfeiçoado. Então é Jesus Cristo, amado. Sido aperfeiçoado quer dizer que ele morreu e que ele ressuscitou. Então são as duas coisas que ele aperfeiçoou, né? Tendo sido aperfeiçoado, ou seja, tendo ele morrido e tendo ele ressuscitado, ou seja, cumpriu a profecia, cumpriu a palavra, está consumado. Então, quando Jesus disse em João 19:30, ele aperfeiçoou, como diz aqui, ele sido aperfeiçoado, está consumado, né? E ele ressuscitou, ou ressurgiu dentre os mortos. Veio, ou seja, depois que isso aconteceu, veio a ser o autor da eterna salvação. Por que ele veio a ser o autor da eterna salvação? Porque havia uma profecia e ela se cumpriu na morte e na ressurreição de Jesus. Então, com a morte, ou seja, no aperfeiçoamento, ele tendo sido aperfeiçoado, ou seja, morreu e ressuscitou, a palavra consumada, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, é para todos os que lhe obedecem, amados. Esse todos aqui está direcionados às ovelhas, porque as ovelhas, elas obedecem, elas têm o Espírito Santo de Deus. Os bodes, eles não obedecem, eles não creem, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então, esta palavra de eterna salvação é para todos que lhe obedecem, é para todas as ovelhas, amados. Então, independente da ovelha crer, aceitar, concordar ou não, ela é salva com a eterna salvação, porque quem é o autor da eterna salvação é Jesus Cristo, amados. É Jesus Cristo. Não tem honra, não tem mérito ao homem na graça, amados. Toda a honra e toda a glória é dele. Então, que fique claro para o amado e para a amada irmã que o autor, né, é Jesus Cristo. Nunca foi o homem, amados. Nunca será o homem, porque a palavra de Deus é como um quebra-cabeça e ela vai se encaixando, amados. Glória a Deus que
temos o Espírito Santo de Deus, ele vai testificando. E nós vamos recebendo um gozo, vamos recebendo uma alegria, uma confirmação da palavra de Deus. Ah, papai, vamos ler Hebreus 9:12, ainda aqui em Hebreus, só que agora é o 9 e o 12. Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bode e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna salvação. Novamente ele obteve, amados. Obteve porque ainda não tinha obtido, porque ainda não tinha sido aperfeiçoado, como nós vimos, né? Ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, não foi por sangue de bezerro, não foi por sacrifício de animais. Antigamente, o homem recebia perdão por sacrifícios de animais, né? Hoje, Deus não recebe mais sacrifícios. Jesus foi o último sacrifício feito para a vida do homem. Glória a Deus. Então, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então, foi pelo próprio sangue de Jesus. Por isso que ele é o autor da eterna salvação. Entrou no Santo dos Santos, ou seja, onde nós não poderíamos entrar, porque o que separava o homem era o pecado. E se ele entrou no Santo dos Santos, hoje nós entramos, porque o véu se rasgou através do sangue de Jesus, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna salvação. Então, quem obteve essa eterna salvação, amados, foi Jesus. Por isso, ele é o autor da eterna salvação. Não existe livre-arbítrio, não existe eu escolhi Jesus, eu decidi a salvação. Não existe agora eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, né? Todo tempo eu aceitei. Porque o sistema religioso leva o homem a uma glória, amada, de obras. Porque aceitar Jesus é uma obra, amada. Ou seja, é uma condição de salvação. Na graça, a salvação eterna, as coisas espirituais, não há condições humanas. Não existe condições humanas. Glória a Deus. Então, uma vez por todos. Então, se foi de uma vez por todas, amado, não existe aceitar Jesus para ser salvo, porque foi um ato único e já foi de uma vez por todas este sacrifício, e ele já obteve a eterna salvação. Obteve, ou seja, já somos, já temos, ou seja, obteve e nós já obtivemos essa eterna redenção ou eterna salvação. Na minha versão Thompson está eterna redenção, né? Existem algumas outras versões que é eterna salvação, é a mesma coisa, redenção, salvação, é eterna, amados. Por que eterna? Porque o nosso espírito, ele é eterno. Glória a Deus que você está recebendo esse alimento, que você está recebendo esse apostolado, que o Espírito Santo está testificando no seu espírito, né? Seja as ovelhas aqui no ministério, seja as ovelhas via Facebook, ou depois vai para o meu canal, né? Onde as ovelhas também recebem o alimento da graça de Deus. Glória a Deus. Porque, amados, a igreja, ela está aqui na terra, mas haverá um dia que a igreja será tirada. E as gravações, elas vão ficar, amados. E pode ser que alguém não te ouça agora. Pode ser que agora ninguém te dê valor do que tu está falando. Mas depois elas vão lembrar do que tu falaste, do que tu disseste, amado. E elas vão lá, né? Vão ver. Assim eu creio
que elas depois vão ver e receberão o entendimento. Glória a Deus. Abba Pai. Então vamos ver aqui o que Jesus falou em João 6:47. João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Amados, precisamos respeitar os verbos. Não é quem crê terá a vida eterna. Quem crê tem, amados. Porque aqui Jesus disse que quem crê, porque a ovelha crê, amados. A ovelha crê, tem a vida eterna. Então, Jesus aqui está confirmando que tem a vida eterna, porque crê em Jesus. Porque quem é o autor da vida eterna? É Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tem, não é terá. Talvez, será que eu terei um dia? Não, amado, é tem, você já tem. Porque você já tem? Porque ele já morreu e ele já ressurgiu. Glória a Deus. E hoje ele está em nós, né? Hoje ele habita em nós. Vamos ler Efésios, amado, aqui. As cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, Efésios 2:5. Glória a Deus. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Então, amados, ele vivificou, ou seja, ele é que salvou, amados, porque o homem não era salvo, porque ele estava morto nos delitos e pecados, ou seja, morto espiritualmente. Vivificou quer dizer que ele te deu vida, e essa vida ela é eterna, por isso ele é o autor da eterna salvação. Como nós estávamos, né? Ainda mortos. Quando aqui o apóstolo diz, estando nós, ele se inclui e inclui os irmãos vivos. Nós, hoje, da graça, 2000 anos, nós não podemos nos incluir aqui, porque nós já nascemos em Cristo, amados. Nós já nascemos com a nossa salvação. Glória a Deus. Nós já nascemos salvos em Cristo. Porque aqui, ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Então, nós agora que estamos debaixo da graça, nascemos debaixo da graça, já nascemos vivificados, né? Ou seja, já nascemos salvos pela graça, amados. Então, porque ele mesmo vivificou, ele mesmo deu vida para nós. Glória a Deus. E vamos ler o 8 e o 9 também do versículo 2. O 8. É pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, amados. Ou seja, é pelo o que Cristo fez. É pelo que Cristo conquistou. A eterna salvação, o autor da eterna salvação é Jesus Cristo, amado. Por isso é que é um dom. Por isso que não existe méritos para nós. Sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom porque Cristo já fez. Ele não está fazendo e nem fará. Ele já fez. E o 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Então cai a heresia do falso livre-arbítrio, amado. Não das obras, para que ninguém se glorie. Como pode o homem aceitar Jesus para ser salvo? É uma condição, enquanto que o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus,
diz que não das obras, porque aceitar Jesus é uma obra, amados. Se arrepender dos pecados é uma obra. Confessar pecados é uma obra para que ninguém se glorie. Porque existe glória. Eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo. Aí você começa a condenar os que não aceitaram. Você começa a condenar os que não aceitaram e dizer que eles vão para o inferno. Porque existe uma condição, um falso livre-arbítrio. E não é isso que está escrito. Porque nós cremos como está escrito. Porque se estiver escrito, eu creio. Nós cremos, glória a Deus. Vamos ler 2 Timóteo, o capítulo é o 1 e o versículo é o 9. 2 Timóteo 1 e 9. Segunda Timóteo 1 e 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então, a graça que nos foi dada, amados, se Ele é o autor da eterna salvação, Ele nos deu eterna salvação, através da sua graça que nos foi dada. E se já nos foi dada, porque a salvação é pela graça, que é um dom de Deus, nós já vimos lá em Efésios 2 e 8. Então aqui, Ele salvou, Ele não está salvando mais. O verbo está no passado. Quando o apóstolo Paulo falou aqui, ele já estava falando no passado. Jesus já havia morrido e ressuscitado. E ele já estava falando no passado. Salvou, salvará, né? É o futuro. Não, mas salvou e chamou com uma santa vocação. E não é segundo as nossas obras. Está escrito, amado, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Então já nos foi dado, amados, a graça, essa salvação eterna, porque o autor é Jesus Cristo, da eterna salvação. E nós já temos, porque Ele já nos salvou. E essa salvação, amados, ela não é da carne. A carne é pó, a carne é terrena, a carne é carnal, ela voltará para o pó. Essa salvação, ela é do nosso espírito que volta para Deus, juntamente com a alma. Glória a Deus. Então vamos dar uma olhada aqui em Colossenses, o capítulo é o 1 e o versículo é o 22. Colossenses 1 e 22. Eu gosto muito desse versículo. Agora, não é literalmente agora, mas agora é na graça, ou seja, é agora nesta nova aliança, glória a Deus. Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, amados, é assim que estamos diante de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da eterna salvação. Porque foi Ele que reconciliou com o seu corpo, cada um de nós, amados. Por isso que Ele voltou, como nós já vimos em Hebreus, o 9 e o 12, não foi por sangue de bodes, não foi por sangue de bezerros, foi pelo seu corpo, foi pelo seu sangue, foi pelo seu sacrifício. Por isso Ele é o autor da eterna
salvação. Glória a Deus. Assim, amados, como na história, né, existe, né, da escrava, né, que foi liberta. Então, nós, na graça, temos o autor, né, da eterna salvação, que é Jesus Cristo, amados. Esse é o autor da nossa salvação. Vamos ainda ler aqui em Hebreus, o capítulo é o 12 e o versículo é o 9. Que os amados entendam que nós, amados, somos espíritos e que Deus é o Pai dos espíritos e que essa salvação, amados, ela é eterna porque é o nosso espírito que é eterno. Hebreus 12 e 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então está claro que o Pai dos Espíritos, ele é Espírito e nós somos Espíritos. E é esse Espírito que é eterno, amados. Porque se ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nós ainda não existíamos na terra, na carne terrena, porque foi o nosso Espírito que foi escolhido. Foi o nosso Espírito que foi eleito. Então agora, amados, que nós temos o perfeito entendimento, para que você entenda que essa salvação eterna, ela é para o nosso espírito, a nossa carne, ela perece a cada dia, amados. Cada dia envelhecemos, vamos perdendo, né, as vitaminas, proteínas e temos que ir repondo, né? Cada dia a gente tem que repor alguma coisa, né? E vamos vencendo. Glória a Deus. Mas as coisas espirituais, amados, estão totalmente resolvidas. Glória a Deus. Vamos ver ainda mais um versículo. Vamos ler Hebreus 1, ainda aqui em Hebreus, e o versículo é o 14. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Hebreus 1 e 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui está falando dos anjos, né? Que eles são ministros, ou seja, anjos ministradores ou espíritos ministradores. Espíritos ministradores, anjos ministradores, é a mesma coisa, mas se estiver anjos, está correto. Se estiver espíritos ministradores, também está correto. Depende da versão. Eu estou com a versão Thompson e na minha versão está espíritos. Então eles são, qual o propósito deles? Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui, amados, né, eu coloquei de propósito para que você entenda a palavra de Deus. Hão de herdar, ou seja, hão é futuro, herdar ainda não tem. É como se eu tenho minha casa, a minha filha vai herdar, mas ainda não é dela. Se eu morrer, é dela, né? Então, onde herdar a salvação? Como explicar se nós já vimos que já temos e não teremos a salvação? Como explicar que nós temos a salvação eterna e que os espíritos ministradores, ou seja, os anjos, eles são enviados a favor e servidos que hão de herdar a salvação? Que você entenda, amados, que nós somos salvos, mas ainda não herdamos
a salvação. Como eu falei, minha filha tem direito à minha casa, mas eu ainda não morri. Morrendo, ela tem direito. Então, amados, nós temos a vida eterna, mas ainda não estamos na vida eterna. Porque a vida eterna é quem vai desfrutar, é o Espírito, amado. Aqui não, aqui é a vida terrena, aqui é a vida carnal. Aqui está os três: Espírito, alma e corpo. Né? Na desfrutação da salvação eterna, não, amados. Somente o Espírito e somente a alma. Então, hão de herdar. Ou seja, temos a salvação, ainda não herdamos, porque estamos ainda em Cristo. Não estamos com Cristo. Porque existe uma diferença. Estar em Cristo é Cristo em nós. Estar com Cristo é eu estar com Cristo, né? Já presente com Cristo, o meu Espírito. Então fique claro, amados, que eu coloquei de propósito, né? Direcionada pelo Espírito de Deus, para que os filhos de Deus predestinados recebam o perfeito entendimento. Hão de herdar futuro, porque ainda não morremos. Estamos em carne, ainda não estamos em Cristo, ainda não desfrutamos agora do reinar em vida, né? O reinar em vida, gozo, paz, alegria do Espírito Santo, né? Estamos reinando em vida, mas ainda não estamos desfrutando da vida eterna. Então, o verbo está no passado e herdar a salvação é porque estamos vivos, amado. Temos a salvação e ela é eterna, mas ainda não estamos vivendo. Glória a Deus. E também outra direção do Espírito Santo aqui, também, que o Espírito Santo mandou colocar, Romanos 10 e 9. E vamos fechar o apostolado com esse versículo, Romanos 10 e 9. Ele é um versículo muito conhecido, por isso nós vamos falar um pouco sobre ele. Romanos 10 e 9. Se, ou seja, é condicional. Primeiro preste atenção, ovelha. Se com tua boca, ou seja, já começa que é uma condição, né? Se com tua boca é condicional. Confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será futuro. Ou seja, se uma condição de você aceitar Jesus, ou seja, existe um outro verbo, será, ou seja, a partir de confessar Jesus. Então existe duas confissões aqui, existem duas condições. A primeira é confessar com a boca e depois será salvo. E nós estamos falando de salvação eterna, mas aquela que nós vimos lá em Hebreus é a salvação eterna, sim, amados, só não estamos desfrutando. E que salvação é essa? Porque aqui também está na condição e aqui também está dizendo: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, só será salvo quem confessar Jesus, porque o verbo que ele te dá, ele é condicional. Amados, que você entenda que essa salvação aqui, ela é uma salvação da alma. Ela é a salvação do teu entendimento, amados. Porque você precisa confessar Jesus para você reinar em vida, para você receber o entendimento, a direção à palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está na vida da ovelha, amados. O que falta é ele manifestar na vida da ovelha.
O que falta é ele testificar na vida da ovelha. Por isso a palavra é condicional. É para você reinar em vida, porque a salvação eterna, ela não é condicional. Você entende, você acredita, você recebe, você não concorda ou você concorda, você tem a vida eterna. Essa salvação aqui, ela é condicional. Ou seja, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? De propósito, Deus mandou colocar esse versículo, amados, porque ele, no sistema religioso, ele é a condição para você ser salvo eternamente. É a condição de aceitar Jesus para que você seja salvo. Mas aqui não está dizendo aceitar Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala confessar Jesus, porque ele já está dentro de você. Você já tem o Espírito Santo. Você vai só confessar, declarar com a tua boca que ele é Senhor da sua vida, que você declara o senhorio dele em sua vida e em todos os seus caminhos, amados. Você vai só confessar publicamente, né, que Jesus é Senhor. Então, aqui sim é condicional. Aqui sim também é condicional, será salvo. Será salvo no entendimento, será salvo na mente, amados, porque aí você não está mais perdido. Você agora, você recebe a revelação da graça de Deus e você é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, é uma outra salvação, que é a salvação da mente, a salvação do entendimento. Que fique claro, amados, essa diferença dos que hão de herdar a salvação, que é uma salvação eterna que ainda não estamos desfrutando, mas que já temos a eterna salvação, e de Romanos 10 e 9, que aqui é o ponto de partida do sistema religioso. Se não confessar, né, se não aceitar, mas aqui é confessar, porque você já tem ele. Você não é pecador, você já é salvo pela graça. Essa confissão é só na sua mente, para que sua mente seja liberta, para que a mente de Cristo seja ativada, que você receba o perfeito entendimento. Por isso é que Deus instituiu na igreja, né? Pois na igreja os apóstolos, os profetas, os pastores, os apóstolos, os evangelistas e os mestres, para que você seja aperfeiçoado no entendimento, amados. É aqui que você recebe o entendimento, através do apostolado, ao qual Deus colocou na igreja. Recebe a mesma unidade da fé, amados. Ou seja, pensando as mesmas coisas. Ou seja, edificado, são três coisas. Você é edificado, você é aperfeiçoado no entendimento e recebe a unidade da fé. Porque não são todos que têm a mesma unidade de fé. Não são todos que pensam as mesmas coisas. Ou seja, existem irmãos que pensam que são pecadores, mas nós não somos, porque nós já somos salvos e já temos a vida eterna. Então, esse será futuro aqui, que é condicional, é da alma, é do entendimento. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Creio que os irmãos receberam a revelação da graça de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus pela sua palavra. Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela tua palavra,
por todos aqueles que foram edificados, aperfeiçoados e receberam a unidade da fé. Foram edificados no entendimento, na mente de Cristo. Glória a Deus. Fomos salvos no entendimento, Pai, porque a vida eterna nós já temos, porque Jesus é o autor da eterna salvação. Por isso eu falei que as ovelhas foram aperfeiçoadas. E assim eu te dou graça, crendo que as ovelhas receberam e houve testificação do teu Espírito, e eu sou grata a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dos